Chegamos ao nosso último encontro dessa temporada, O Sentido da Fé. Última semana, último dia, último tema, falando sobre a decisão, fé, em confiar que Deus está conduzindo todas as coisas. Essa semana estamos falando sobre o batismo, estudando sobre o batismo, o que é o batismo bíblico, vários modelos de batismo. E hoje, especificamente, eu quero encerrar com algo que pede de nós uma decisão também. Existe muita gente que se questiona quando é que é possível ser batizado, qual o momento, quando eu devo ser batizado. A gente vai estudar esse tema hoje para fecharmos essa temporada aqui no programa Escola Bíblica e ao vivo, bem rapidinho após o intervalo, eu espero você. Que bom que você está com a gente. Como eu falei no início, hoje é o último encontro da temporada O Sentido da Fé. Estudamos vários temas bíblicos essa temporada, tudo à luz, claro, da Palavra de Deus e trazendo a fé como a base sólida para acreditarmos em vários temas. Falamos sobre alguns temas que nunca abordamos em nenhuma outra temporada, hein? Falamos sobre a cosmovisão cristã, sobre a pós-modernidade, sobre a antropologia bíblica, sobre a fé na Bíblia, o julgamento final, tantos temas. E a gente está encerrando essa temporada nessa semana com a decisão da fé. Como eu falei, tem muita gente que questiona quando que é o momento de sermos batizados. E é isso que a gente está estudando essa semana. Segunda-feira falamos um pouquinho sobre o batismo, depois mencionamos sobre a forma de batismo também, o que significa o batismo. Claro, muitas perguntas surgem, a gente não vai trabalhar todos os aspectos do batismo, do rebatismo, não é o propósito exatamente dessa semana, mas hoje a gente vai tentar biblicamente entender qual o caminho para chegarmos a essa decisão. Eu sei que tem muita gente que está assistindo a gente agora, mesmo porque alguns escreveram para a gente dizendo: pastor, eu estou me preparando para algum dia me batizar. Eu sou de tal igreja, eu acredito que eu preciso repensar a minha crença, a minha denominação. Pastor, eu estou vivendo um momento difícil na minha vida, eu preciso tomar uma decisão ao lado de Deus. Pastor, como é que é esse processo aí? Será que eu estou preparado ou não estou? Então, tudo isso a gente vai tentar trabalhar hoje aqui no programa Escola Bíblica, tá bom? Eu agradeço muito a você que tem acompanhado a gente, que acompanhou ao longo dessa temporada. Eu sei que existem pessoas que não perderam um dia sequer, tá? Foram mais de 60 programas aqui nessa temporada. E eu quero, pela última vez, oferecer para você o DVD O Sentido da Fé. E você pode pedir esse DVD. Foi uma produção do Departamento Escola Bíblica. A apresentação desse DVD é do nosso amigo pastor Felipe Amorim, apresentador do programa Fé para Hoje. E a gente está oferecendo com muito carinho para você também, tá bom? E nós vamos orar nesse momento e pedir que Deus clareie a nossa mente através desse tema que é tão importante para cada um de nós, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor nos conduziu. Se estamos podendo assistir esse programa, é que o Senhor teve misericórdia de nós, nos dando vida, saúde, e agora nos ajude a entendermos a maior e a mais importante decisão do ser humano, daquele que tem um encontro com Cristo, que é a entrega total. Nós nos colocamos em Tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém. Essa é uma boa pergunta. Quando que a gente deve se batizar, né? Ela surgiu na mente de muitas pessoas e surge ainda. E se ela tem surgido na sua mente também, eu tenho certeza que de alguma maneira o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração. Se você tem esse questionamento, se você tem essa ansiedade no sentido positivo, essa preocupação também no sentido de se aproximar de Deus, a Bíblia nos ajuda a entender o momento certo de ser batizado. Então eu peço que você assista o programa todo, que a gente vai trabalhar algumas questões aqui. Primeira coisa, eu quero que você leia comigo um texto da Bíblia, o livro de Atos, capítulo 8, verso 12, tá? Que fala sobre esse tema tão importante.
Atos 8, verso 12 diz assim: Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e no nome de Jesus batizaram-se homens e mulheres. No momento em que você crer em Cristo e aceitar viver os princípios do reino da graça, então você vai estar pronto para passar pela cerimônia batismal. O primeiro passo é crer, né? A decisão de aceitar o sacrifício de Cristo em favor e a disposição de obedecer a tudo que Ele ensinar e tudo que você tem aprendido aqui. A gente vai trabalhar um pouquinho mais esse aspecto do crer aqui. Mas o que eu preciso para ser batizado hoje? É uma pergunta muito importante. Nessa semana nós vimos vários aspectos do batismo. Hoje a gente vai trabalhar esse aspecto, então, respondendo a pergunta do eunuco. Atos 8:36 tem uma pergunta que o eunuco, nós falamos sobre isso ontem, no estudo de ontem, né? Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água e o eunuco disse: Olha aqui a água, o que me impede de ser batizado? E eu lanço essa pergunta para você hoje. O que te impede de ser batizado? Se você não é um batizado ainda, se você ainda não tomou essa decisão. O batismo não é, isso é importante a gente entender, não é uma decisão sentimental. Ele envolve sentimentos, é verdade, lógico, mas ele deve ser, acima de tudo, racional. E o exemplo que a gente dá, o exemplo mais próximo, mais claro e didático para a gente entender a questão do batismo, é o casamento. Pode ser que você já tenha ouvido essa comparação, mas eu queria que a gente pegasse algumas citações, alguns exemplos, algumas ilustrações para você entender o caminho para se tomar uma decisão para o batismo. Como um casamento é uma decisão que deve ser tomada para a vida toda, o batismo também é uma decisão que deve ser tomada para a vida toda. Mas, infelizmente, aí eu vou ser sincero com você, infelizmente algumas igrejas fazem com que o batismo seja realizado em base de emoções. E possivelmente você já deve ter ido ou ouvido falar, né? E aqui não é bíblico isso, eu não concordo, não é a visão da Novo Tempo, não é a visão da Igreja Adventista, que é a mantenedora aqui da Novo Tempo. Você não pode chegar numa igreja em determinado momento e o pastor chegar assim: olha, quem quer ser batizado hoje? Quem entregou o coração a Jesus? E sem conhecer a realidade, o contexto de cada pessoa, porque cada pessoa está num momento da vida, e simplesmente batizar essa pessoa. Não é puramente pelas emoções, mas tem que haver razão. Então, trabalhando a questão do casamento, né, e o batismo como uma comparação, o resultado é uma relação sentimentalista com Deus que vai e volta. Se a gente batiza hoje pela emoção, daqui a pouco amanhã a gente fala: pô, será que é isso mesmo? Isso tira a importância da decisão. Tem até um humorista cristão que fez até piada com pessoas que parecem que estão entrando dentro da piscina a todo momento, né? É claro que a questão do rebatismo ela é bíblica, a gente pode trabalhar em outro momento aí, mas o fato é que a gente não pode brincar com o batismo como se fosse algo banal. Você já viu duas pessoas se conhecerem e no seguinte segundo elas se casarem? Ou daqui uma semana se casar? Pode até acontecer, né? Pode até acontecer de alguém em uma semana se conhecer e se casar. Mas eu não acho que é uma decisão, é uma exceção, não é o ideal. E eu não sei se seria interessante acreditar que ela vai durar muito essa relação. O processo para o casamento é muito similar ao batismo, né? Primeiro, há uma decisão interna, você gosta da moça ou do rapaz ou da pessoa, você quer conhecer a pessoa melhor e assim é o processo para se batizar. É o mesmo com Deus. O processo começa com uma decisão pessoal. Olha, eu aceito conhecer a Deus. Eu aceito ter um relacionamento mais próximo com Ele. Daí passa para o segundo passo, que é conhecer melhor no namoro. Você aceitou, você viu a moça, achou ela bonita, interessante, o rapaz interessante. Ok, agora eu vou começar a namorar e vou conhecer a pessoa. Você ouviu falar de Jesus, teve um impacto com Cristo Jesus e agora é conhecer. Como conhecer Jesus? Estudando a Bíblia, conhecendo as doutrinas, conhecendo os ensinos de Jesus, a mensagem que a Bíblia tem. Você tem que tomar uma decisão pautada em raízes, em um chão firme, né?
porque é uma decisão que deve ser para sempre, uma decisão racional. E se a gente analisar um outro passo também, um outro caminho, é que a convicção, a decisão ali de algo sério, olha, eu estou pensando realmente em me batizar. É como se fosse o noivado, né? O noivado já é um passo para o casamento. E nesse momento, quando a pergunta surge, né, o que eu faço para me batizar? O batismo é uma demonstração pública, pessoal, assim como o casamento também. O casamento, o que é? No altar, você está mostrando para a sociedade, para a sua família, para os seus amigos, para a cidade, para o mundo, que você quer viver ao lado daquela pessoa. E o batismo é isso, é um símbolo, né? Então, muita gente analisa o seguinte, que o batismo é a porta de entrada para o céu. Não, a porta de entrada para o céu é aceitar Jesus. O batismo é uma demonstração pública, não é um sacramento que você tem que ser batizado, senão você não vai para o céu. Você aceita o batismo porque você já aceitou a Jesus. E a gente não pode fugir do batismo. O amor não surge no casamento, o amor surge antes. Então o amor por Jesus, ele tem que surgir antes mesmo do batismo. E o outro ponto importante é não esperar o melhor momento, né? Qual é o melhor momento? Eu vou explicar 3 exemplos para você aqui, para a gente pensar um pouco melhor. E depois do intervalo a gente vai trabalhar com alguns textos da Bíblia, tá bom? O primeiro exemplo, existem 3 doenças que são conhecidas como as doenças da vontade. Olha que interessante isso. As 3 doenças da vontade. Pessoas que não conseguem controlar a vontade. Você conhece pessoas assim, ó, impulsivas. Você conhece alguém impulsivo? Você é impulsivo? Então, uma pessoa impulsiva é aquela que fala sem pensar, que age sem pensar, que primeiro ela faz, depois pensa, não é? Conhece uma pessoa impulsiva assim? Nós não podemos nos batizar por impulso. Sem uma decisão correta, equilibrada. Você está vendo ao fundo aqui um exemplo, né, da impulsividade. Então, é um desequilíbrio do ser humano que não pode ser levado para essa decisão. Existem as pessoas que são também inconstantes. É uma doença da vontade, chamada doença da vontade, um desequilíbrio da vontade, né? O que é a pessoa inconstante? É aquela pessoa que, se você perguntar para ela hoje, que time de futebol você torce? Ela pode dizer, não, eu torço para o time tal. Daí amanhã, sexta-feira, não, eu torço para outro time. Que partido você gosta? Eu gosto desse partido de esquerda. Amanhã, não, eu gosto do partido de direita, o partido do centro. É a pessoa que é inconstante. O batismo não pode ser tomado no momento de inconstância. E por fim, que é o exemplo mais claro que eu quero trazer para você aqui, é a pessoa indecisa. Tem gente que pensa assim, pastor, tá bom, então tem que ser uma decisão racional, então eu tenho que pensar muito bem. Aí é outro extremo. Tem gente, vou dar um exemplo do casamento, tem gente que fala assim, olha, eu só vou casar quando eu tiver a minha casa, quando tiver tudo certinho, perfeito, maravilha, tudo bem, é uma escolha. Mas se a gente for esperar a perfeição, os detalhes todos para se envolver num casamento com alguém, quase ninguém vai casar, né? Porque ninguém tem tudo. Não espere você conhecer profundamente a Bíblia, ou você ser uma pessoa perfeita que ninguém é para você tomar uma decisão. Não seja uma pessoa indecisa. Sabe aquela pessoa que está namorando há 11 anos e você pergunta para ela, e aí, vai casar? E ela fala assim, estou pensando ainda, estou pensando. Não dá para pensar muito. Assim é o batismo, ele tem que ser racional, mas ele tem que ser fruto de uma decisão. Não seja uma pessoa indecisa. É importante ter coragem para tomar uma decisão como essa. A gente só sabe o que é o casamento quando a gente casa. A gente só sabe de fato o que é viver uma vida de um batizado ao lado de Jesus quando a gente batiza. E por isso é importante. Depois do intervalo, alguns textos e algumas explicações
de como que essa decisão tem que ser tomada. É bem rapidinho, a gente volta já. O tema dessa semana é o sentido da fé. Estamos estudando o batismo. Esse é o último bloco, um bloco que traz para nós uma força de decisão. É o momento de você pensar com firmeza sobre a sua vida, tá? No finalzinho do programa eu quero apresentar para você qual vai ser o tema da próxima temporada, que começa na segunda-feira, tá bom? Já nessa segunda-feira, a próxima temporada aí. E eu quero pontuar para você aqui o caminho para o batismo. A decisão deve ser quando a pessoa já está pronta. O que é estar pronto? Se a decisão para o batismo, ela pede um preparo, quando é que eu estou preparado? Então a Bíblia traz essas respostas para a gente aqui, tá bom? E o primeiro slide que eu quero trazer para você é esse, né? Para se batizar é preciso ouvir e entender. E aí a gente vai trabalhar algo que a gente já mencionou aqui. Em primeiro lugar, a pessoa precisa ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre a importância da compreensão do Evangelho. Romanos 10, eu quero ler com você, são vários textos aqui e a gente vai ler junto, tá? Romanos 10 fala sobre a importância da compreensão. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O que você está assistindo agora é um estudo da Bíblia, é o estudo da palavra de Deus. E é importante que a gente tome uma decisão a partir do estudo da palavra de Deus. Ouvir é mais do que escutar somente, é num sentido prático, num sentido de assimilar, colocar no coração aquilo. Repara que, além de ouvir, a pessoa tem que se batizar também. E ela tem que entender as mensagens deixadas por Deus na Bíblia. Então, uma criança pequena ou alguém que não consegue entender que Jesus veio ao mundo, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou no terceiro dia, não tem condições de se batizar. Por isso que tem um momento certo. Você não precisa ser um adulto intelectual, um doutor em teologia para se batizar. Não. Muita gente espera isso, ou uma perfeição que não existe. Mas é preciso estudar a Bíblia. Segundo ponto, para se batizar, é preciso crer também. Porque não basta só a gente conhecer da Bíblia, a gente tem que crer. Muitas pessoas ouvem, mas nem todas aceitam o que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Muita gente conhece, né? Eu, como um bom mineiro, aqui eu posso falar porque eu sou mineiro, tem muitos mineiros assistindo aí, né? O mineiro é mais ou menos assim. E aí, entendeu? Entendi. Gostou? Gostei. Entendeu sobre a mensagem de Deus? Entendi. A gente entende. Mas quer tomar uma decisão? Ah, hoje não, hoje não. Não basta. Eu dei um exemplo meu, né? Dos conterrâneos aí. Espero que não se sintam tristes por isso. Mas é verdade, é a característica de algumas culturas, né? Não basta a gente entender, tá tudo bem. A gente tem que tomar uma decisão. Você está tendo o privilégio de aprender no Novo Testamento os relatos da vida de Cristo, que foram escritos. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que nós temos vida no nome dele. João 20 fala sobre isso. Essa fé em Jesus como Filho de Deus é determinante para a nossa salvação. Se a pessoa não crer nisso, então não basta ela entender, ela tem que acreditar, assimilar. O próprio Jesus disse, 8,14 de João, Evangelho de João 8,14, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Não basta entender, tem que crer, colocar no coração de fato e assumir. Por fim, antes de voltar ao céu, Jesus disse mais uma vez aos apóstolos, olha o que Jesus falou. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem, o quê? Crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer,
será condenado. Nós já lemos esse texto, é um texto básico para o batismo, mas então precisa do batismo, mas precisa de crer também. Uma decisão firme. Terceiro ponto, para se batizar é necessário se arrepender. Ok, eu aceito Jesus, eu entendi sobre Jesus, mas eu vou continuar fazendo as coisas do meu jeito, a minha vidinha, aquilo que eu sei que é errado. Não vou deixar de lado, não. Antes de conhecer Jesus, o ser humano, ele é escravo do pecado. Efésios fala sobre isso. Nós estamos, antes de conhecermos a Cristo, vivendo no nosso pecado, na nossa natureza carnal. Mas se a pessoa, eu, você, aceitarmos a palavra de Deus com um coração aberto, a palavra certamente irá pedir para que nós abandonemos algumas práticas. Por isso, se o arrependimento for sincero, ele vai trazer uma verdadeira mudança de vida. No dia do Pentecostes, o apóstolo Pedro falou sobre a importância do arrependimento, que é algo importante para o batismo. Atos 2, 38 e 39. Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Cristo Jesus, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. O chamado de Deus é um chamado para o arrependimento. Cada situação é uma situação. Peça sabedoria para Deus, para que você saiba se esse é o momento certo de você tomar essa decisão. Não prorrogue. Quem sabe o ano que vem, quem sabe depois. Tome uma decisão agora. Agora eu estou fazendo um convite para você, um apelo. Estudamos juntos a temporada toda. Você já conhece, você tem aprendido. Outras coisas nós vamos aprender. Eu estou aprendendo. Todos nós. Não pela ansiedade, não pela emoção, mas não prorrogue. Não espere ter um pleno conhecimento das Escrituras, pois o arrependimento, nós aprendemos a cada dia. É possível que você já tenha tomado essas decisões. E é importante que você tome uma decisão para ser batizado. Se for esse o caso, eu quero fazer um convite para você. Rápido, finalizando o programa e direto. Procure uma igreja adventista do sétimo dia mais próxima de você. Eu sei que nós estamos num período de pandemia, algumas igrejas estão abertas dentro de um contexto de proteção, de cuidado, mas você será auxiliada nesse processo. E você, pela graça de Deus, vai passar pela melhor decisão da sua vida, que é se casar com Jesus, tomar a decisão de viver ao lado dele para sempre. Uma vida completa. Se você quiser saber mais informações, vou até projetar aqui. Entre no site encontreumaigreja.com.br, coloca o seu endereço da sua casa e vão aparecer as igrejas adventistas mais próximas de você, tá bom? Coloca na rede social se você tomou essa decisão no seu coração. Que bom ter estado com você nessa temporada. Que a sua decisão seja corajosa ao lado de Jesus. Eu acho que dá tempo de nós apresentarmos a próxima temporada. Dá para a gente apresentar o vídeo? E você que está em casa, então, agora vai saber qual é o tema da próxima temporada, segunda-feira, aqui no programa Escola Bíblica. Acompanhe agora. Dia 10 de maio, estreia a nova temporada do programa Escola Bíblica. De segunda a quinta, às 8h30 da noite, o pastor Fábio irá te mostrar verdades bíblicas para os nossos dias. Nessa temporada, você irá descobrir por que existem tantas religiões, qual o verdadeiro cristianismo e o que irá acontecer com o mundo para que você não tema o futuro. Não perca, dia 10 de maio, às 8h30 da noite, aqui, no Canal da Esperança. O tema da temporada é Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? Verdades para o Tempo do Fim. Segunda-feira a gente vai começar a entender alguns sinais do fim dos tempos, do momento que a gente está vivendo, de tudo isso que a gente tem enfrentado, pandemia, o que isso tem a ver com volta de Jesus. Convide seus amigos, daqui a pouquinho, no Instagram e no Facebook, a gente vai ter essa chamadinha e você compartilha para os seus amigos. Convide seus amigos para acompanhar a próxima temporada, tá bom? Que Deus te abençoe
e que você encerre essa temporada com a decisão de entregar-se completamente a Cristo Jesus, tá bom? Deus te abençoe e que a gente continue semana que vem com mais uma temporada Verdades para o Tempo do Fim. Você já pode pedir o seu material, se você não tem ainda, tá bom? Vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado por essa temporada, obrigado por tantos temas importantes, porque de alguma maneira o Senhor clareou a nossa mente para a compreensão, mas nós queremos aprender mais para confirmarmos a nossa fé. Nós já tomamos a nossa decisão, mas nós queremos acreditar que a nossa fé é uma fé com raízes, com força, nos ensine cada vez mais. Nós pedimos sabedoria dos altos céus e a Tua bênção sobre cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.